internauta, seja bem-vinda. Agora chegou na sua tela mais um programa que fala sobre saúde e suas formas de prevenção. A rubrica Viver com Saúde hoje vai falar sobre o cancro da mama. Eu tenho a oncologista Ana Moraes, da Clínica Girassol. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Doutora, o cancro da mama é uma patologia que desenvolve substancialmente em mulheres. Primeiramente, o que é o cancro da mama? Bom, o cancro da mama é um tumor maligno. Falar em cancro, tumor maligno, câncer, é a mesma coisa. Que se desenvolve nas células próprias da mama, que é uma glândula, principalmente na glândula mamária, nós chamamos de lobo, ou nos ductos, que são os tubinhos que levam o leite que se produz na glândula até ao mamilo. São as principais áreas onde se forma o cancro, mas ele pode se formar em outras partes, na pele da mama, no mamilo. Então, basicamente, o cancro da mama é a presença de tumor maligno que se origina nas células da mama. O que é que causa o cancro da mama? Será que está ligado a questões hereditárias ou o estilo de vida? Bom, aí vamos falar dos fatores de risco, né? Falar de causa genética hereditária são poucos, fala-se em 5 a 10% dos casos, no geral. Geralmente eles são esporádicos, isso é o quê? Eles vão surgindo ou porque ela está exposta a algum fator de risco, ou mesmo só por envelhecer, porque o principal fator de risco é a idade, né? Ser mulher e envelhecer. Acima de 50 anos é o pico, né? Começa a aumentar aí os casos, mas eles podem surgir em idades mais novas. E tem outros fatores de risco, pacientes mais obesas, pacientes que fazem consumo de álcool, de tabaco, que não têm uma dieta regular, equilibrada, que não têm filhos, que não amamentaram. Então, tem vários fatores de risco, mas tem pacientes que têm até tudo isso, tudo que eu falei, e no final não tem cancro da mama. E há quem também não tem nenhum fator de risco, nem nenhum histórico da família de alguém que já teve, nem tem nenhuma doença genética e tem cancro da mama. Então, mesmo são fatores de risco. Existem vários tipos de cancro da mama, doutora, e como é que as classifica? Na verdade, o cancro da mama tem os tumores que nós chamamos de in situ, que é aquele que está na fase inicial, ou seja, ele não é invasivo ainda, mas isso quem vê é na biópsia. E tem o ductal, que é o que surge nos ductos, e o lobular, que é o que surge nos lóbulos, tá? Então, de uma forma geral, tem esses 3 tipos. Doutora, o patologista é que dá. Ok. Quais são os sinais mais comuns? Como é que uma pessoa pode saber que está a desenvolver o cancro da mama? Tem aquela que não consegue dar conta, que não tem nódulo, não tem alteração nenhuma na pele, não tem secreção no mamilo, não tem língua na axila, nem nada. O que vai detectar é quando ela vai fazer o exame. Pode-se ver calcificações, que nós chamamos, que são os pontinhos brancos que se vê no exame, mas palpando ela não consegue dar conta. E tem outras que vão mesmo perceber, ou porque vão ter alteração na pele, pode ser como se fosse uma úlcera, que chamamos ferida, ou parece alergia, uma alteração na pele que parece alergia, mas é tumor, ou no mamilo, ter alguma alteração no mamilo, por exemplo, um dos mamilos fica para dentro, nós chamamos de invertido, ou mesmo percepção do nódulo, que ela vai palpar um nódulo tanto na mama ou na axila. Existe alguma idade que a mulher deve ter uma maior atenção, doutora, com relação para fazer rastreios, para fazer exames, alguma idade específica? Bom, numa mulher em geral que não tem histórico familiar, não tem nada, ela deve fazer a mamografia, começar o rastreio a partir dos 40 anos, que pode ser uma vez por ano ou pelo menos a cada 2 anos. Mas uma mulher aí na casa dos 20, 30 anos, ela pode já começar a fazer o autoexame da mama. Isso não precisa ter uma idade específica. Ela pode, tanto que há muitas meninas na faixa de 17, 18 anos, que vêm à nossa consulta porque perceberam que tem um nódulo. Só que mais dessa faixa etária são mais nódulos benignos, que é muito comum também elas terem. Mas palpar a mama não tem idade, ela pode já ir palpando e vendo, né, para ver se tem alguma alteração na pele, no mamilo.
Então, mas para fazer os exames, né, para começar o rastreio, é a partir dos 40 anos. O uso de anticoncepcional pode aumentar o risco de se desenvolver o cancro? Bom, isso é um assunto que ainda é muito discutível, mas o que se fala é que se aumenta, não aumenta tanto assim. Tá? Porque também muita mulher que faz uso, nós teríamos muito mais casos de cancro da mama, mas o risco aumenta assim um pouquinho. Diz, por exemplo, que uma mulher, no geral, o risco é de 2% de ter o cancro da mama até os 50 anos ou dos 50 para cima. Se ela fez uso dos anticoncepcionais por 10 anos, esse risco vai de 2,7%. Então, ainda vai ser pouco, mas está no grupo também dos fatores de risco. Homens podem ter cancro da mama? Doutora, confirma? Eles podem ter. A boa notícia para eles é que é raro, mas um deles pode estar ali naquele grupo raro, né? Pode ter cancro da mama. Dos 100% de todos os casos de mama, de cancro da mama, só 1% atinge os homens. Então, 99,9% atinge as mulheres. Mas eles devem ficar atentos também, principalmente aqueles que têm algum histórico familiar. Eles sabem que vem de uma família que tem muito cancro da mama, então eles devem ficar também atentos e até é mais fácil para eles perceberem, já que eles têm mama, mas não são grandes como as nossas. São assim, pequenininhas, eles conseguem perceber quando tem um nódulo, quando tem alguma alteração. É mais fácil até para eles do que para nós. Doutora, o diagnóstico, como é que é feito o diagnóstico do cancro da mama e será que defende que o diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento? Exato. Diagnosticar no estadio que nós chamamos iniciais, que é aquele em que o nódulo está na mama e preferencialmente com menos de 5 centímetros no nódulo da mama e que tenha ínguas só na axila do mesmo lado, e que ele seja um nódulo, uma íngua que se você tenta movimentar ela ainda move, então nós chamamos esses, são estadios iniciais. A chance de cura é de mais de 90%, se achar certo. Fazer o tratamento célebre, fazer a cirurgia e se precisar outra coisa como radioterapia ou químio, a chance de cura é alta. Estamos a falar no 95%. O diagnóstico também perguntou, depois de acharmos o nódulo ou o exame físico, então a mamografia, precisa fazer a biópsia. Fazendo a biópsia, o patologista que vai então confirmar que realmente tem células malignas, né, que é um cancro. Depois estadiamos a paciente, ou seja, fazer outros exames para ver se o cancro está só na mama ou se já se espalhou e depois fazer o tratamento então conforme o estadiamento. Em que consiste o autoconhecimento e o autocuidado das mamas, doutora? Exatamente, é o autoexame da mama. Que a mulher deve se conhecer. Mulheres que fazem o exame, o autoexame da mama de forma regular, ou seja, uma vez por mês, se a mulher menstrua, então preferencialmente uma semana após a menstruação, porque antes disso, mama geralmente as mulheres algumas mulheres notam que as mamas ficam mais cheias, doridas, então é mais difícil palpar. Então, após passar uma semana, vê o período, ou uma semana depois, faça o autoexame da mama. Quem já não menstrua, vê uma data, todo o início do mês, final do mês. Então, ela durante meses e meses e anos, se ela for palpando sempre a mama, quando surgir alguma alteração, que pequenina que seja, ela vai dar conta. Então, mulheres que habitualmente fazem isso, elas conseguem achar os nódulos até de 2 centímetros, nódulos pequenos. Os mais pequeninos, de 1 centímetro, geralmente é um médico mesmo, que tem mais experiência. Então, mas pelo menos de 2 centímetros, a mulher já acha. E esse ainda está no grupo que nós chamamos de inicial, estadia inicial. Além desse autocuidado, do toque da mama, quais são os outros hábitos saudáveis que as mulheres devem ter para evitar que surjam estes casos? Bom, envelhecer não temos como evitar, vamos saber envelhecer, é um grande fator de risco, mas tem outros, nós chamamos hábitos modificáveis. Aí, atividade física regular entra no grupo. Fala-se que pelo menos fazer caminhada uma vez por semana durante 5 dias, 5 dias da semana, de 30 a 45 minutos, já ajuda e já diminui o risco. Mesmo que não for ao ginásio, mas pelo menos fazer caminhada. Evitar o tabagismo,
o alcoolismo, mesmo até aquele o hábito social, mas se puder evitar mesmo o álcool, o tabaco, a dieta é muito importante, uma dieta com muitos açúcares, gorduras, os enlatados, os enchidos, essas coisas todas que não faz bem, que não são fatores de risco só para a mama, para o tumor da mama, para outros também. Engravidar cedo, esse cedo é pelo menos dos 20 aos 30 ali, dos 20 aos 30 e antes dos 40 anos, porque também é outro fator de risco, as mulheres que engravidam muito tarde, acima dos 40 anos, e amamentar. Outra coisa que ajuda e que diminui. Amamentar, disse que a cada filho que você amamenta pelo menos um ano, você está reduzindo também aí os riscos de ter cancro da mama. Então, se conseguirmos evitar não ser obesa, também outro, principalmente menopausada e obesa e que consome álcool, que não faz atividade física, ou seja, isso aumenta muito. Aquela mulher que descobriu que está com o cancro da mama, qual deve ser o procedimento? Quem ela deve se dirigir ou aonde? Bom, o rastreio pode ser feito com um ginecologista, cirurgião geral, semiologista, que é especialista que vê a mama, mas quando descobre, já quando faz o diagnóstico, tem certeza, tem que ser um oncologista clínico e o mastologista que vai fazer a cirurgia caso tenha identificação. Então, são essas especialidades que devem ocorrer. Qual é a idade mais comum que ocorre casos de cancro da mama? Geralmente é acima dos 50, de uma forma geral, é mais nessa faixa etária, mas temos casos em mulheres mais novas, já temos pacientes na casa dos 30, abaixo dos 30 é mais raro, mas também tem, próximo aí aos 30, dos 30 ao 40, tem também aparecido, mas o pico mesmo é acima dos 50. O cancro da mama tem cura? O cancro da mama tem cura. E se achar nos estadios iniciais que já falamos, a chance de cura é bem alta. Então, aquele medo que muitas têm de não querer achar, se achar também não vai ter muito o que fazer, achei um cancro, vou morrer de qualquer forma, não, é um mito. Achar cedo, por isso é que em outubro o mundo para e vai falando sobre isso, mesmo para as mulheres ficarem atentas, lembrar que precisa fazer o autoexame, precisa achar cedo, para ficar curada. E com esses trabalhos de conscientização, tem aumentado a preocupação e o interesse da mulher em fazer exames de rastreio? Como especialista, tem Nós aumentado? vemos que sim, e aumentam mesmo as consultas. Vêm pacientes que vêm, e outras até quando estão em palestras. Tivemos uma palestra há tempos e que tem uma paciente que até levantou-se, disse que notou, que tem, como houve rastreio depois da palestra, vimos a paciente até encaminhamos já para o centro de oncologia. E nós também vemos que nessa altura as pacientes vêm à consulta mesmo, não, decidi que quero fazer um exame para ver como é que estou. Quantos pacientes a doutora chega a atender diariamente durante as suas consultas aqui na clínica? No geral, paciente no geral, cerca de 8 em consulta, pacientes de consulta, em média 8. E em 100 pacientes que pode atender, quantos conseguem a cura? Quantos não conseguem? Infelizmente, nós ainda temos pacientes que chegam muito tarde. Falamos muito tarde, já com doença que já se espalhou, como se fala, que já tem metástase, já viu 4. Então, a nossa taxa, por isso é que a nossa taxa de mortes, né, de pacientes não curadas e de mortes, de uma forma geral, falo África, Angola, ainda é alta porque os pacientes chegam tarde. Nós não temos um programa oficial de rastreio, né, em que as mulheres, né, conseguem regularmente fazer esses exames, elas têm que procurar por si, né, para fazer. De uma forma geral, o rastreio da mama, todo dia. Então, volta e meia, as pessoas também não têm tempo, a correria da vida, é só quando notam, às vezes já notou uma fase, ou quando já tem sintomas, porque se espalhou, foi em algum local e tem sintomas, nos procuram. Então ainda é alto, infelizmente. Não temos aqueles números ainda que nós vemos lá fora. Como é que é feito o tratamento do cancro da mama, doutora? Primeiro, você coloca o estadiamento, né? Você vai colocar nos casos que ainda são curáveis, que é tratamento com intenção curativa. E os que já não têm mais cura, que já se espalhou, como se fala, aí já é um tratamento paliativo. Mas basicamente eles são os mesmos, só que você está a tratar com a intenção de um lado ficar curado e o outro sabe que é só mesmo já paliativo, prolongar a sobrevida, melhorar a qualidade de vida.
O principal é a cirurgia para as pacientes que ainda é possível fazer a cura. A cirurgia da mama, que ela pode ser tirar a mama toda, inclusive os gânglios, né, da axila, aqui do mesmo lado, ou se for um nódulo ainda pequeno e que é possível a localização, retirar só a área onde está o nódulo, que é uma cirurgia que falamos conservadora, para não é que toda paciente que tem cancro da mama precisa ficar sem a mama, não, ainda agora é possível tirar só a área que está o nódulo e depois precisa complementar com radioterapia. Isso mostrou-se no estudo que a chance de cura dos dois lados é igual, então não ficam até com medo. Só tirou um pouquinho, deixou a mama, vai crescer de novo. Não. Tirou um pouquinho, onde está o nódulo, e faz radioterapia. É igual a quem tira a mama toda. Já se deparou com casos de pessoas que conseguiram a cura e o cancro voltou? Muito. É frequente? Muito frequente. E o que se faz nesses momentos, doutora? Quando se voltou na mama, só na mama, né, que às vezes volta na mesma mama ou na outra, e ainda é possível, e não tem mais em lado nenhum, às vezes você começa de novo o tratamento, faz a cirurgia, depois se tiver indicação de fazer radioterapia ou quimioterapia, aí o paciente complementa o tratamento. Mas se já voltou de uma forma que já não é curável, entra naquele outro grupo de fazer tratamento paliativo. Aí o paliativo é quimioterapia, hormonioterapia, é o que tem que fazer. Algumas faz cirurgia quando são aquelas lesões muito feias, sangrantes, hora infeta, então às vezes faz uma cirurgia, nós chamamos higiênica mesmo, só para tirar pela minha paciente viver assim. E a radioterapia, em alguns casos, para estancar sangramento, tirar a dor, também se elas fazem. Uma boa condição psicológica e física é fundamental para o êxito do tratamento, o sucesso para esta mulher vencer o câncer? É importante. Nós vemos muitas das vezes que elas são abandonadas. Né? Muitas mulheres reclamam que os parceiros abandonam, ficam sem cabelo, já paciente que diz que o marido deixou só já na fase que o cabelo começou a cair, outras perderam a mama, mas também tem outras que têm um bom suporte familiar, que é muito importante, e ela própria também tem que ter uma mente, que nós chamamos uma mente positiva, né? Ela própria acreditar que é possível ficar curada, que tem chance de cura, e essa informação para elas também é muito importante, ela saber que tem chance de cura, né? Então isso ajuda bastante. Então, doutora, que dicas deixa de coragem e de maior orientação para todas as mulheres? Bom, primeiro é autoconhecer-se, né? É muito importante. Aí nessa fase consegue-se achar nódulos um pouquinho grandinhos, mas que ainda dá para fazer a cura. Mulher que já tem idade de fazer rastreio, faça o rastreio a partir dos 40 anos. Se conseguir fazer todos os anos, melhor. Se não der, pelo menos um exame a cada 2 anos, mamografia. Pode ser complementado com ecografia ou um outro exame que se achar, mas mamografia é o que se deve fazer. Quem já tem histórico familiar e tem um familiar, por exemplo, que teve um tumor cedo, ou uma familiar, uma irmã, uma tia, mãe que teve aos 40 anos, quer dizer que a preocupação desse, o rastreio desta começa 10 anos mais cedo, geralmente 10 anos mais cedo da idade que teve o diagnóstico familiar. Se aos 40 ela começa aos 30, se teve aos 30 ela começa aos 20, e assim mesmo, e começa já a fazer o rastreio. O objetivo é como o principal fator de risco é ser mulher e envelhecer, então não sabemos no meio do caminho quem possa vir a ter, se tiver que achar, se tiver que a pessoa tiver, né, vai ter o tumor, pelo menos que ele seja achado cedo para ela ficar curada. Okay. Obrigada, doutora. E assim foi a nossa conversa com a oncologista Ana Moraes, que deixou algumas dicas de como se prevenir do cancro da mama. Para internauta, lembre-se sempre, melhor prevenir do que tratar. O cancro da mama mata. Acabamos de conversar com uma especialista em oncologia que nos trouxe informações valiosas sobre esta doença. Agora é a vez de Sandra Africano, que nos irá partilhar a sua história e experiência pessoal. Falar do câncer de mama, para mim, é falar de uma parte da minha vida que
teve um caminho que eu nunca perspectivei. Eu descobri em 2023, 2 dias antes do aniversário do meu filho, o diagnóstico de câncer de mama. Então esses fatores mexeram muito comigo, trouxeram assim uma força mais, sabe, algo mais agravado no diagnóstico. Mas ainda assim eu nem deixei de dar o aniversário do meu filho. Quando eu saí do hospital, eu recebi já o diagnóstico certo, eu liguei para o meu irmão porque eu quis poupar a minha mãe. No entanto, o meu irmão reagiu tão mal, eu liguei para ele, então ligo para minha mãe, vou para casa. A minha irmã estava no hospital, por isso é que eu não dei a notícia a ela. Mas quando eu chego a casa, dou a notícia à minha mãe. Minha mãe pegou no e disse, não! E eu disse, mama, calma, porque a minha mãe teve câncer de mama direito, o meu foi de mama esquerdo, a minha mãe foi de mama direita, há quase 21, 22 anos atrás, numa altura em que o estigma dessa patologia era pesado, né? Quase que não se falava. Hoje é que eu tenho consciência da gravidade, como a minha mãe foi uma mulher, afinal, muito forte, porque eu cresci com alguns medicamentos em casa que eu nem sabia o nome. E hoje, quando me deram o tamoxifeno para tomar, depois de muitas quimioterapias, eu parei e disse, Deus, na minha casa sempre teve esse medicamento. A minha mãe e meus irmãos ficaram a saber. Lembro que de noite meu irmão pôs sentado e ele disse, nós queremos que tu fiques bem. Estava eu, ele e a minha mãe. Nós queremos que tu fiques bem. Não importa, não sabemos como, mas tiver que vender casa, você é nossa irmã. Nós vamos vender, mas nós vamos cuidar de ti. Não se preocupe com nada. Eu vi o meu irmão mais novo, né? Porque nós somos 2 meninas, eu sou a mais velha, a seguir outra menina, ele é o terceiro dos rapazes, porque são 2 rapazes. E eu vi o meu irmão a me dar essa força. De facto eu me senti protegida, embora tivesse, eu não fiquei perdida, mas fiquei insegura em relação a muitas coisas na minha vida, porque eu via que a minha vida tomava um trilho que eu nunca perspectivei, não sonhei. De facto, aquela palavra que fala que os planos de Deus não são os nossos. É verdade que o homem faz os seus planos e Deus tem o seu caminho. Foi então que eu conheci muita gente. Conheci mulheres que vendiam luvas no Calumbo. Ali eu pensei logo no Calumbo, onde vão na Mushima. E a mulher saía de madrugada para ficar naquela fila enorme. Eu vivia ali, não é? Praticamente. E quando eu ia já encontrava cheio, mas encontrei pessoas que madrugavam, porque tinham que meter o nome na lista para de manhã terem aquele atendimento rápido. Senão era muito complicado essas pessoas saírem para suas casas distantes. Conheci mulheres que saíram da Ponta Negra, ficaram sozinhas porque a família abandonou. Conheci pessoas que tinham filhos no prenda, e olha que o hospital é ali na Maianga, quem deixa o prenda, que os filhos abandonaram, e a filha de 12 anos, a caçula com quem vivia, deixou de estudar porque tinha de apoiar a mãe. Conheci um senhor que acabou por morrer porque a família abandonou. Gente, foi um quadro que eu comecei a ver, e a minha mente crítica como jornalista começou a ver cenários mais profundos. Comecei a navegar em marés mais profundas. Até que eu vi uma senhora que tinha um câncer na perna. E a família pensou, dizia que era tal, que ela era feiticeira, era uma diaconisa. E essa mulher, um dos meus momentos assim fortes, naquela fila do hospital, é que ela disse, ninguém vai morrer aqui. Ninguém vai morrer, se declararam, vamos dar força, ninguém aceita. Isso tudo para dizer que, parecendo que não, todas essas vivências acabaram por ser fundamentais para a minha jornada de fé nessa peregrinação desse câncer, que é uma doença mesmo maligna. Quando eu vi a Jussara, apoiei a minha amiga, estava sempre no hospital, até que chegava uma altura eu queria vê-la, já não me deixavam entrar. E isso é uma coisa que ainda mexe muito comigo. Mexe muito comigo, porque quando eu recebi o meu diagnóstico, eu fui ter com ela, nem quis mostrar, mas ela sabia que eu também estava esperando o meu diagnóstico, e ela recebeu. Lembro que na escada
Na escada, quem entra para o internamento dos adultos, ela pegou, no diagnóstico que ela orou, gente, ela tinha um câncer perilabial, o câncer já saiu, a boca dela já estava torta, andava enfaixada, porque sangrava muito. Mas ela orou, pegou e disse: rejeito isso, senhora Sandra, não tem isso, Sandra. Ela disse: Sandra, rejeita, não aceita. Rejeita, porque eu vejo o espírito de morte, ela nem quis ficar no hospital. Mas isso é uma situação que nem adianta, porque quando eu vim para Angola, vim de Angola para aqui no dia que eu... Ai, Deus, no dia que eu viajei, foi o dia em que me disseram, são quase 18 horas, disseram que ela havia corrido. Então eu vim para o Brasil com mais um peso. Como você tem uma situação dessa, uma das minhas amigas morre, eu não sei. Nem nunca liguei para o Paulo, o marido dela. Nunca liguei para a mãe, para os irmãos. Porque sempre que eu falo, eu tento pegar no telefone para ligar para ela, eu me dou conta que eu ainda estou carregada dela. São muitas memórias. São muitas memórias, Deus, e eu vim com mais esse peso. Vou tratar do passaporte que eu não tinha, eu já fui várias vezes no Brasil, mas não tinha perspectiva nenhuma de viajar, nem condições financeiras, e nunca sonhei viver fora do meu país, fora do meu habitat, fora da minha igreja, nunca. Então eu vou, a minha mãe conhece um canal, vamos tratar do passaporte, e quando eu chego no serviço de imigração ali na Marginal, Paula, nunca vou me esquecer do seu nome, Paula. Uma fila enorme nos aguardava, e como eu já estava um pouco cansada, abatida, sentia as figas no seio. Depois da ultrassonografia eu fiz aquela pulsão da biópsia, a primeira. Quando fiz a segunda pulsão da biópsia, que tiram a carne, um pedaço de carne, né? Gente, como aquilo parece que foi proliferando, tudo meu seio foi se agigantando. E aí sim, os médicos começaram a tomar conta de mim. E eu, quando fui tratada, já estava nesse quadro. A Paula, essa moça, olhou para mim e disse: eu lhe conheço. Nós conseguimos entrar, tem um limite, mas os seguranças... Mas parece que Deus chegou os seguranças e a minha mãe conseguiu me levar naquela fila enorme, as pessoas abriram. E a chefe lá, essa moça, me disse: o que ela tem? Eu conheço. Eu te conheço de algum sítio, eu te conheço. E a minha mãe foi andando e eu vi Deus abrindo o caminho enquanto ela dizia. Chegamos, ela disse: senta, o que tu tens? A minha mãe explicou, ela está com um diagnóstico. A moça disse: senta. Aí vieram para a sala onde eu estava. Gente, é assim que os serviços públicos deviam funcionar. Porque eu tinha um documento que comprovava essa patologia. Logo eu não podia ficar na fila, não. Devia ter um tratamento especial para pessoas assim como tem aqui no Brasil. Aí eu fui, ela disse: ela nem devia vir para aqui. Mas a moça tratou tudo e disse: Sandra, tu és a Sandra? Eu disse: sim, eu sou a Sandra. Eu disse: eu te conheço. Tentamos ver de fato onde nos conhecemos, mas não conseguimos encontrar lugar. Mas parece que havia essa conexão entre nós. Ela tratou tudo e disse: mãe, leva ela para casa. Fica calma. Gente, eu nunca vivi isso nos serviços de sistema público do país, porque, gente, não é fácil. Não é fácil. E esta moça me disse: Sandra, fica calma, trata da tua saúde. Perguntou se eu tinha família, eu disse que eu tenho. Ela disse que se eu precisasse, ela ia tratar tudo para o meu filho, da minha família. Disse: mãe, ela tem que ir. Qualquer coisa, somente precisar do passaporte, nós estamos aqui para ajudar. Gente, nos serviços públicos de Angola, eu nunca vi esse testemunho. Eu não conhecia ela e fui, assinei o documento, fui. E me chamou a atenção enquanto lutávamos contra o tempo, porque na oncologia, quando recebi o diagnóstico, depois eles pedem para chamar a família, né? Aí, quando eles pediram para chamar a família, porque ninguém de fato me pôs sentada, disse: Sandra, tu tens câncer de mama maligno, que é assim, 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 cuidado esse, e o quadro é esse. Não foi assim. Não foi assim, foi: tu sabes o que é que tu tens?
Eu disse sim, porque eu não sou leiga, eu nem abri o diagnóstico, nem abri o relatório. A médica disse, não abriste o relatório. Eu disse, doutora, eu não sou curiosa. Ela disse, não é, perguntou se eu sou crente, eu disse, sou. E ela falando da Ludmila Ferber, que eu tinha que aceitar, porque a Ludmila Ferber, uma cantora gospel, morreu de câncer de mama, mas é alguém que era crente. Enquanto ela falava, eu rejeitava. Eu dizia, não, eu vou à luta porque eu não aceito. Normalmente muita gente que aceita se deixa estar naquele cenário, se deixa levar e morre. E eu disse, eu rejeito, meu pai, eu não aceito isso. Ela falava, não fui inconveniente com ela, obviamente ela é a médica, né? Mas pronto. Aí quando a família foi, esse meu irmão, que foi a primeira pessoa que eu liguei, ele não apareceu. Meu irmão não estava definitivamente preparado. Ele não apareceu, mas o meu irmão caçula, a minha irmã seguir a mim, a minha mãe e um tio meu apareceram. Quando lá estivemos, gente, o meu irmão não conseguiu ficar na sala, porque a partir do corredor tu sentes o cenário fúnebre. Me sentenciaram, é como se você estivesse sentenciada de morte. Tem de facto essa patologia maligna? Tem. Mas eu estava viva, as pessoas que ali estavam no corredor estavam vivas. Chegamos no corredor, gente, não é falar mal, mas pessoa despreparada, ainda me disseram, vê lá se estás a gravar. Minha mãe ainda teve uma rixa, uma briga. Ficaram com receio que gravasse, eu não sei se porque viram que eu sou jornalista, não tiveram aquela preparação no atendimento, mas enfim. E a minha irmã saiu, fiquei eu, a minha mãe e meu tio. O psicólogo não me disse nada. A única pessoa que me atendeu e falou alguma coisa é a médica, acho que é mastologista, que eu só descobri no Brasil que ela é mastologista, porque ela também não me disse, só me deu. Aí disseram na mãe, se puderem fazer alguma coisa para ela viajar, melhor. Se tiverem condições para sair do Brasil, é melhor. Porque o hospital tem até alguma condição, mas é o único hospital no Brasil. Vocês estão a lutar contra o tempo. Aí saímos. Quando saímos, meu irmão disse, vocês foram fazer o quê? Que cenário é esse de óbito? Eles sabem quem você é. Eles sabem que você sozinha tem força para levantar muita gente e dar garra. Mamãe não percebia. Eu disse, tio, calma, deixa eu fazer o trabalho dele. Mas nem o psicólogo falou, disse, se calhar não sentiram que havia necessidade. A minha irmã disse, eu queria entrar para aquele corredor, dar uma palavra de fé para toda a gente. Ninguém vai morrer, ainda que as pessoas morressem, as pessoas precisam de sentir que estão vivas. E que todo minuto da vida deles é importante. E a minha irmã disse, não, eu tinha que sair, aquilo vai te matar, só esse clima que põe mais embaixo. E de fato eu estava meio paralisada. Aquela mulher de fé, que leva a fé de muita gente, parecia que não estava. Mas quando eu vi meu irmão mais novo a falar disso, eu rapidamente me revisto da mulher espiritual que eu sou e eu vou. Vamos para casa e começa essa jornada tão especial. O meu serviço se moveu de maneira impecável. Os documentos, o Cornélio no Ministério do Interior, gente, o Cornélio foi a base de tudo, a base da embaixada. Eu liguei quando a Angopo veio já para tratar documento, o Cornélio já tinha avançado. Gente, foi um negócio, já não deu para esperar mãe, pai, esperar alguém que fosse para mim. A mamãe Adelaide queria ir, a Timoa também queria ir. Mas como Deus é Deus e sabe de todas as coisas, o Senhor sabia que nessa caminhada eu viria sozinho. Sozinha cheguei no Brasil, a Angopo pagou meu bilhete de passagem, a Angopo me ajudou financeiramente. Gente, que descanso para minha família, que descanso para mim nessa fase. Mas os meus medos começariam exatamente no Brasil. Quando eu cheguei, uma missionária amiga que vivia aqui, a Zila, abriu portas, né? Porque eu tinha a Elsa, a irmã da minha comadre, também como uma irmã para mim, que eu já me conheço há anos. Mas a Elsa tinha 3 filhos, então eu botei para a Zila, porque a Zila não tinha filho, e eu sabia que essa patologia é pesada. Então vou com a Zila, o André me recebe numa pensão, o André e a Daiane, o André, gente. Até então eu pagava, nem sei se cheguei a pagar, não. Primeiro dia tinha dólar para converter em kwanza, não tinha como. O André disse, não se preocupa. Ele pagou a minha alimentação, a Zila estava no trabalho, mas a Daiane, passei um bocadinho mal. Eles levaram para o hospital que é um postinho, em Angola seria um centro médico. O centro médico encaminha logo para um dos maiores hospitais públicos de referência no Brasil, que é o Hospital da Mulher. Gente,
A senhora do postinho disse: é grave. A ginecologista disse: é grave, mas tem solução. Se nós corremos contra o tempo, que no Brasil dá-se 30 dias, porque a vida importa. Aí lembrei da senhora que me fez a marcha, que ela disse: a tua vida importa. Ela fez tudo e eles ligam para mim os dias depois e dizem: Sandra, você vai para o hospital de... Porque eu estava para ir para o Brasil. São Paulo era ponto para o Brasil, mas o senhor não permitiu. Fiquei em São Paulo porque passei mal. Então tudo começa no Hospital da Mulher. Fizeram nova biópsia, novos exames. Afinal faltava o histoquímico e imunohistoquímico para ver de fato se o câncer tinha ramificado ou não. Também outro processo demorou tanto. Além dos 30 dias, foi no dia 5 de maio que eu dei entrada, mas demorou além disso. Fui para um lugar onde tem que se reclamar, que ia acionar um advogado. O médico disse: já era para você fazer quimioterapia. E o médico pediu desculpa, eu nunca vi isso. O médico só estava a desculpar a mulher: desculpa, não é minha culpa, você tem que fazer a quimioterapia. E eu ficava assim para mim: eu que tenho que mendigar no médico, por que o médico está me pedindo desculpa? Mas nesse país não é assim. Vidas importam. Os pacientes têm direito. Os médicos estão a serviço das pessoas, a serviço das vidas. Foi a primeira vez que eu me senti tão urgente. E o médico disse: vai reclamar lá embaixo. Quando eu fui que acionar advogado, no mesmo dia, um senhor me acompanhou. Fui no lugar de pesquisa, onde fazem, tem um nome, tiram as coisas do carro, onde fazem esse exame. Ali mesmo o senhor disse: o exame dela não saiu, porque eu nunca pensei que fosse. Não saiu porque o que falta? Eles se movimentaram rápido a pedir desculpa, não é isso. Na segunda-feira, foi numa sexta-feira, o histoquímico saiu. Apresentei ao médico e aí veio então o primeiro diagnóstico do Brasil, que é câncer de mama com metástases no fígado. Ou seja, o câncer ramificou. Havia nódulos noutra parte do corpo. E eu fui com a minha amiga Zila. Zila ficou quando o médico disse: mulher, não vamos poder operar. O câncer saiu do lugar. O câncer ramificou. Peguei na mão da minha amiga, mais do que preocupada comigo, preocupada com a filha Leia, que também tinha esse encargo sobre ela. Disse: Zila, você está bem? Ela disse: estou, Sandra. O médico disse: fica calma. Vamos mesmo assim fazer o trabalho da quimioterapia para depois ver. Só depois desse processo que nós vamos ver por que caminho vamos. Fomos. A Zila disse: Sandra, ser forte. Cheguei a casa, liguei para minha irmã. Foi o momento mais histórico desse processo. Foi de fato um divisor de águas para mim. A minha irmã, quando eu liguei para dizer que o câncer se ramificou, ela declarou: eu não aceito isso. Ela declarou para o meu espírito que a mulher que eu era ainda estava aí. Ela disse: Xinha, não aceita isso. Você é uma mulher de Deus, você é uma mulher de fé. Minha irmã luta, minha irmã levanta. Minha irmã, você não vai morrer disso. Se a ciência diz isso, há sempre uma exceção à regra, você é a exceção. Eu não aceito. Minha irmã se mergulhou aos gritos na oração. Aí eu me recompus e a minha irmã desligou. Desde aí então eu não ouvi falar da minha irmã. Afinal, a minha irmã se fechou na igreja, num retiro durante dias ou meses. Minha mãe ligava: a senhora está maluca, minha mãe, a senhora está maluca, mas foi muito importante esse divisor de água. Minha irmã se fechou a orar por mim na igreja. Queria até que eu lhe desse dinheiro da Angope, o dinheiro do serviço. Ela quis fazer um propósito para Deus, que muita gente achou loucura, mas foi a loucura da fé dela, em prol da vida da filha, da irmã dela. Ouvi tantas histórias, gente, mas que eles não sabiam que eu via a beleza de Deus no agir da minha irmã. E eu me agarrei nessa fé da minha irmã. Eu sabia que ela estava a orar por mim. E eu dizia para mim, o Espírito Santo dizia para mim: Sandra, tem alguém, não está sozinha. Até que a mamãe Simba ligou e disse: Sandra, eu ouvi o diagnóstico. Sandra, Paulo mesmo com espinho na carne, Paulo andou. Sandra, anda. Continua a falar, não se deixa abanar. A minha mente já ia por norte, porque todos os dias eu sonhava com pessoas mortas. Pessoas a dizerem: eu vou te apresentar. Eu que vou lhe apresentar. Eu sonhei com quase todos mortos, vizinhos, família. A ciência vai dizer que se calhar é a minha mente, mas eu sonhava, eu tinha medo da cama, eu levantava rápido. E então esse processo eu saí de Barueri, porque em Barueri eu fiz as primeiras quimioterapias, o cabelo caiu. O médico falou que ia cair, não foi difícil. A Ivete, que eu conheci, era cabeleireira próximo da pensão onde eu estava, do André. O André também, quando ouviu que o câncer ramificou,
o dono da pensão me chamou e disse: Sandra, você não vai pagar nada. Nem que nós tivemos que ir até a China, Sandra, você não vai morrer disso. Aí eu comecei a ver, de fato, se por um caminho eu já senti o amor de Deus naquele movimento todo em Angola, no Brasil, eu comecei a me dar conta que o Senhor estava a agir, de fato, com pessoas físicas. Auxiliares de destino começaram a se manifestar, porque eu já não tinha dinheiro, eu nem roupa, eu já nem tinha, eu estava sozinha nesse país. E o André, eu era tudo, tesouro sempre foi do André. Eu era a menina dos olhos do André. E o André sempre me cuidou. A Ivete levava comida para mim, cesta básica, meus primeiros lençóis, a Ivete comprou algumas roupas. A Ivete até dizia: mas Sandra, você não gostou porque eu só andava de chinelo. Mas na verdade a quimioterapia agrediu a menopausa. Começava a transpirar muito. Se eu metesse tênis, que eu tinha um, meu irmão quando foi, comprou-me 2, meu irmão também foi para uma outra situação. A minha sobrinha teve autismo, mas eles me priorizaram. Depois ele foi para Santa Catarina e passou por lá, comprou-me algumas coisas. Eu não conseguia porque caía tanta água que quando eu até sentava no banco da igreja, eu levantava, ficava molhado, Deus dizia: Deus, vão pensar que eu mijei nas calças. Eu não conseguia andar com tênis. As pessoas, algumas olhavam, mas ela não tem tênis, mas ela... Não era isso, eram os sintomas de fato da doença que se estavam a manifestar. Mas eu me mantinha resiliente. Até que numa das minhas quimioterapias, em que eu tinha que fazer uma pequena cirurgia, porque os meus pulsos já não aguentavam, já não tinha veia para canalizar a quimio, intravenosa, então tínhamos de arranjar uma outra via, porque o corpo já não conseguia reagir, que é esta coisa que está aqui, uma pequena, chama-se Portcard, mas na verdade é um catéter, né? A quimioterapia entrar por essa via. Nesse dia eu também saí de uma quimioterapia, fiquei em jejum 16 horas, fiz essa pequena cirurgia. E ao sair da cirurgia, o meu amigo Paulo, que também estava na mesma pensão, acompanhou-me, Casila já estava numa outra jornada, ia e vinha, eu não tinha ninguém. O Paulo é que teve que me acompanhar. O André, o Paulo e o Felipe foram fundamentais. Esses 3 rapazes foram fundamentais, eles é que me ajudavam. E o Paulo levou-me para o hospital. Quando o Paulo me leva, eu disse: Paulo, eu tenho fome. Quando saí, no restaurante, eu comecei a ver tudo torto, né? Tudo a andar, eu caio, desmaio. Desmaiei a primeira vez, acordei, animaram-me, né? Aí eu começo a sentir-me de novo tonta, fui para o banheiro, afinal estava toda borrada, me limparam. A mulher, nunca vou esquecer essa mulher do restaurante, ela ajudou a me limpar. O Paulo foi comprar uma cama, a parte de baixo para mim. Limparam, me ajudaram. Quando saímos do restaurante, eu desmaiei de novo. Eu só ouvia, não sei, no fundo eu ouvia: ajudem, ajudem, socorro. Mas eu abria assim, vi de fato as pessoas a olhar, mas não ajudavam. E o Paulo ajudar-me a levar a mulher no hospital. Porque isso é que essa mulher do hospital, ser forte, amiga, ser forte. Meteram-me na cadeira de rodas e eu lá fui. À noite, quando cheguei, o André disse: Paulo, o André ficou a saber, subiu logo e disse: Sandra, Paulo, você vai dormir com a Sandra hoje no quarto. Não tinha mulher nenhuma que se ofereceu. A Ivete não vivia próximo, que se ofereceu para dormir comigo. Estava tão fraca, comecei a sentir os primeiros sintomas pesados. Já sentia os furúnculos, o cabelo que caía, não é? E quando isso aconteceu, a Ivete correu. 2 dias depois, a Ivete correu. Eu já não sabia como é que eu ia comer dia seguinte, quem ia cozinhar para mim. A Ivete correu, foi pro quarto, limpou o quarto, eu já não vou me esquecer. Deus foi tão forte. Pela primeira vez, uma outra mulher, para além da minha mãe, que nunca aconteceu na vida, me deu banho. A Ivete me levou pro banheiro. Estava tão fraca. A Ivete me deu banho, me lavou até as zonas baixas. Me cuidou do catéter. Ligou para uma amiga dela de igreja, que era enfermeira também. Todo esse cuidado, limpou, meteu as malas. A Ivete começou a orar. Ela disse: Deus, eu não aceito isso. Eu já nem vou te esquecer, Ivete. Ela disse: Deus, eu não aceito essa humilhação na vida da Sandra. O Deus que nós servimos vale muito mais do que isso. Senhor, arranja condições para essa mulher. Pronto, ela levou a comida, levava a comida, cozinhava, me cortava as verduras. Até que o meu médico depois disse:
disse que havia um estudo que eles me queriam colocar. O câncer havia ramificado, mas não era aí, era em Santo André, que é São Paulo, mas é um município. O Brasil é tão grande, distante, é como se fosse daqui de Luanda para outra província, mas na verdade era um município de São Paulo. Aí em Santo André, eu fui no ABC Paulista, lá em Santo André, e nesse hospital eu começo uma nova fase. Uma nova fase onde começa a crescer de novo outro caroço na mama. Logo, enquanto eu ia começar esse tratamento, a médica disse: Sandra, nós não podemos começar assim. Mas alguma coisa disse na médica, ela disse: vamos fazer o seguinte, vem amanhã. A médica mesmo assim começou a fazer o tratamento. Fez o exame, começou a fazer o tratamento, que nem podia. Ela disse: Sandra, vamos tentar. Tentamos, porque eles tinham medo dos linfonodos, e não era linfonodo afinal. O meu corpo começou a crescer furúnculos. Eu nunca tive mancha no corpo interna, né, para vanglória, mas nunca fui uma pessoa com feridas, mancha. Meu corpo era liso, não tinha nenhuma mancha interna. Mas aí comecei a ter frúnculo aqui, frúnculo aqui, frúnculo aqui, frúnculo aqui. Terrores mentais, mas eu ia para a igreja, eu acordava de manhã, não queria ouvir conversa, nem já corria para uma igreja de lado, tanto em Barueri como aqui, já queria ir para a igreja, sempre estar com palavra. E nisso tudo, uma coisa fundamental foi o meu grupo de amigas, o Caminhando com as Amigas. Quando a mamãe Simba me ligou para declarar essas palavras de firmeza, que assim como Paulo, para mim foi fundamental, né? Aí elas se uniram, né? Ou nós nos unimos, porque eu precisava de muita ajuda. Lembrei-me até do Kunde, um cara que tem uma plataforma cristã, que ele disse que uma vez ele estava no hospital, eu vi esse testemunho aqui, ele disse como lhe faltou palavra, eu senti isso. Não tinha nada parecido com a nossa terra. Nada. Eu disse: Deus, precisava tanto de algo parecido com a igreja, um canal, mas onde eu estava também não tinha televisão. Aí o Caminhando com as Amigas foi fundamental, porque ela ligava todos os dias. A quimio é tão agressiva, eu comecei a sentir o paladar, havia sensibilidade na minha boca. Eu lavava a boca praticamente uma vez por semana, 1, 2 vezes, porque se lavava a gengiva sangrava, os dentes estavam sensíveis, coisas que até eu deixei já de falar no médico, mas ele havia me advertido. Para comer, para não vomitar, não vomitei, quase que nunca vomitei. E então, mas tinha aquele paladar para a comida entrar, e ela foi impecável em tentar fazer molhos, comidas, que o meu paladar, né? Exato. Comia, parece, gente, foi pesado. Mas eu me mantive resiliente. A Ivete estava lá, a pastora Fernanda. A igreja da Ivete estava lá me apoiando, o marido da Ivete, gente. Eu tinha segurança, mas eu sabia como outra pessoa ia se mover. Claro que houveram opositores, pessoas que, essa mendiga. Pessoas começaram a olhar para a minha aparência para me definir e me rejeitar, né? Mas ao mesmo tempo, esses auxiliares de destino se juntaram, estavam ali para mim, serão meu destino, porque eu via Deus nisso. E o Caminhando com as Amigas, desde o primeiro dia, desde que eu cheguei aqui, até hoje elas nunca deixaram de ligar. Não para perguntar como é que é o diagnóstico, não para perguntar o que o médico diz assim comigo, mas eles não perguntam, elas só oram. Elas só declaravam força, vigor, energia, para não olhar muito para o medicamento, nem olhar muito para as circunstâncias, que eu não estava sozinha. Que elas estavam comigo, embora não fosse fisicamente. Obviamente que a minha igreja também tinha isso. Eu também estava ali orando. Mas as minhas amigas, como é importante as pessoas que, sabe, pessoas da família, pessoas amigas, é tão fundamental. Sabe que a nossa mente quer viajar, o fulano, a fulana, o inimigo é tão astuto que quer te puxar por norte e por sul. Então elas sempre estavam aí, caminhamos sempre juntas, em algumas ajudas que eu preciso, elas sempre estão aí. Isso foi muito fundamental para a minha espiritualidade, para a minha mulher interior. E então, nesse processo de tratamento do ABC Paulista, de facto, não eram linfonodos, graças a Deus. Começamos a fazer o tratamento. Só que o tamoxifeno começou a reagir mal e estávamos a desconfiar que fosse do tamoxifeno. A médica mudou o tamoxifeno para o alostrozol. Então, eu tomo tastuzumab, pestuzumabos, pertuzumabis, acho que é isso. O hormônio na barriga, uma agulha tão grossa, Deus, até dá medo.
mas põe o gelo para a coisa, depois rápido agulha, fica lá uns minutos. E aqui via na anca também tomo outra e tomo a medicação, né? Que trocaram do tamoxifeno para o anastrozol. O tamoxifeno é esse que afinal eu via sempre na minha casa, afinal minha guerreira, minha mãe já tomava, sempre tomou. E nisso passou algum tempo, depois a médica me chama de novo, nesse novo hospital, a dizer: Sandra, porque esse tratamento ele não é aprovado no Brasil. É um teste na qual um grupo de pessoas aceitou, né? Não temos mesmo nada a perder. Eu ainda disse: doutora, eu só vou ser cobaia. Ela disse: não, não é cobaia, tem alguns países que aceitam. E eu me lembrei que uma vez uma equipa da La Grande La Roche esteve em Angola fazer um trabalho e eles falaram do câncer de mama, queriam um encontro com a ministra. Eu fiz esse trabalho, que eles falaram que tinha solução para o câncer de mama, muita gente estava se curando, não sei como é que ficou. Então, essa mesma equipe, a Grande La Roche, que patrocina essa medicação em muitas partes do mundo. Pessoas que eu vi que ramificou na cabeça, na barriga, no seio, é nesse tratamento que eu estou, são $12 mil mensal. A pesquisa que nós fizemos, claro que eu não tenho esse dinheiro, e tem a graça de Deus que me alcançou mesmo. Estou lá, eu tinha medo de ser cobaia. Cobaia, não. A doutora disse: não, Sandra, não é assim. Orei, pedi também aconselhamento e entrei nas mãos do Senhor. Disse: não tinha confiança no Senhor. O Senhor trabalha através de homem, também através da medicina. E lá eu fui, lá estou, até que depois aparece um outro diagnóstico, que eu tinha hepatite B. Disse: gente, hepatite B, porque não é a primeira vez que me acontece isso. Minha igreja orou, as minhas amigas oraram. Hepatite B, por quê? A médica disse: eu disse: hepatite B, doutora, Sandra, vamos ver. Se assim for de fato, deu positivo, mas se der, vamos fazer outro exame para saber o que é que se passa, mas vamos ter que cancelar o tratamento. Gente, oramos. Como as minhas amigas oraram. Como as minhas amigas oraram, rejeitaram, irmãos da igreja mandaram testemunho: Sandra, eu já tive isso, não aceita, nem pôs na tua cabeça, nem sofre. Enfim, um outro processo, cancelaram a medicação, cancelaram o tratamento. Estava literalmente continuando nas mãos do Senhor com sem tratamento. Mas estava bem. Gente, eu já estava bem. Com cansaço, minha mãe já estava aqui, com cansaço, calores, dormia de cueca, só tinha vontade de andar nua, mesmo aqui onde eu estou, tenho que me molhar, é um sacrifício, tenho sempre que me molhar, porque o calor já me invade. Por detrás da câmara, por exemplo, tem a ventoinha, sinto cansaço nas pernas e nas minhas mãos. Eu posso lavar um bocadinho os pratos, copo, mas eu não consigo dobrar roupa, porque eu sinto muito cansaço. Limpar o chão é com o joelho, até nem me deixa, mas eu faço também para me sentir um pouco útil. É um peso, gente, como é um peso. Me sinto, estava aquelas velhas, irmã da mãe velha da minha mãe, reumatismo, dor aqui, dor ali, dor aqui, dor ali. Sinto-me assim, mas pronto. Deus é tão fiel que tenho... depois disso, posso continuar? Pode. Amém. Ai, Deus. Sinto-me cansada até às vezes ao falar, mas amém. Amém. Então, Deus é tão fiel que depois disso, ligaram do hospital para voltar, o resultado saiu. O resultado saiu negativo. Que foi falta de Deus, não sei se foi má leitura, foi não sei lá o que, o engano, enfim, continuei no hospital. Eu ali já não queria mais saber de nada. Continuei com o tratamento e levar a minha vida. Estou levando a minha vida, meu diagnóstico é de fato um câncer de mama que ramificou, o fígado, temos lutado, crendo. O médico já tinha me chamado para dizer que estava a desconfiar que na mama desapareceu, e de fato desapareceu, para a glória e honra do nome do Senhor. Amém. Não é? Mas como ele ramificou, ele não tem cura, porque na literatura não há cura do câncer de mama com metástase. Mas, dentro daquilo que é a regra, existe sempre uma exceção. E eu creio que eu sou a exceção, porque eu estou nas mãos do Altíssimo. Né? Tem muitos testemunhos e eu tive medos. Um dos meus maiores medos, que eu já estava aliciada há muito tempo para contar o meu testemunho, mas eu tinha medo do que Angola ia achar. O meu maior medo nem foi o meu filho, porque meu filho sempre se mostrou forte, nunca me ligou para chorar: mamãe, não. A coisa mais profunda que ele disse: mamãe, estou morrendo de saudade. E eles, meus sobrinhos, meu filho não é só Vitor, meu sobrinho, né, Manuel, tão ligado a mim, que ligava para chorar: Titi, você não vai voltar mais.
E é mais velho do Vitor, Titi. Então eu tenho muitos filhos, meus sobrinhos são meus filhos. Na minha igreja tenho filhos, meus afilhados são meus filhos. Eu não tenho isso porque meu filho consanguíneo é mais importante, não. Tem muita gente que também depende, tem esse vínculo de amor comigo. E então, mais do que isso, eu sei que meu filho para a vida e para a morte tem a minha irmã, que é a pessoa que eu mais confio no mundo. Ela daria tudo pelo meu filho. Eu sei, tanto que meu filho já disse, mamãe, se eu tivesse que nascer na barriga de alguém, eu também ia nascer na barriga da tia Soraya. É a coisa mais linda que eu já vi. Isso me deu confiança quando eu viajei. Me deu segurança, porque eu tinha que tratar de mim. Porque se eu pensar em mim, tratar de mim, eu estaria a tratar dos meus. Não só do meu filho, da minha mãe, de meus irmãos, de meus amigos, das minhas amigas. Quem ia sofrer não é só a minha família. Uma filha da sociedade angolana ia se perder. Uma mulher naquele hospital que teve tanto contato com mulheres tão incríveis. Essas mulheres que eu descrevi foram pessoas incríveis que me deram testemunho, que saíam de longe, às vezes não tinham comido, foram incríveis para a minha jornada. E então, eu estou aqui, vivendo pela graça, a Elsa faz tudo. A Elsa vende, que seria lá uma vendedora ambulante, aqui é uma camelô, chamam camelô, vende na rua, vende panos. Pouco de dinheiro que mandam para Angola, quando o dinheiro que mandam para mim não chega, ela me manda. Uma outra pessoa que lembra de mim manda uns $50, né? Aí ela em Portugal tem... Gente, eu disse, não, já não vou ficar parada, eu não posso ter medo de aparecer. Eu não posso ter medo de rir e as pessoas acharem que não, que devem limitar o meu riso. Não, eu me recusei a isso. Então, quando meu filho fez anos aqui, completei exatamente 1 ano, meu filho fez anos, eu vou fazer uma live para agradecer as pessoas que têm me ajudado a minha família e contar o meu testemunho. Foi então que eu apareci. Já com algumas manchinhas no corpo, mas eu estava forte. Queria mostrar que eu estava forte, embora o diagnóstico é essa loucura. E eu decidi aparecer com esse diagnóstico incurável, que às vezes não consigo andar muito, mas com uma força daqui, dali, a Ivana, a Elsa, que é mais do que uma irmã, é uma mãe para mim. A Elsa nem tem como falar dela. A Teresa, que as pessoas são amigas da Elsa, se tornaram minhas amigas e vem sempre aqui. Sandra, queres comer isso? Porque é muito difícil você não ter um dinheiro na mão. Mas mesmo assim eu vejo a graça de Deus, porque eu não manuseio dinheiro. Quando a Angola manda, pago a pensão, o lugar, o quarto que eu estou, que é um quarto simples. Mas a Teresa faz de tudo. A Teresa me traz comida, a Teresa tem uma atividade com as amigas, ela me inclui. Diz, Sandra, vamos. Ainda hoje ela mandou uma mensagem. Sandra, eu vou mandar, sempre manda, ou é comida, ou feijoada, ou quiser. Claro, ela não pode comer muito isso, mas ela manda, ela vem trazer, ela vem particularmente. Mulher, você tá boa, serva de Deus, você tá boa. Me leva na igreja dela. Então eu tenho pessoas que, a Teresa, nesse momento no Brás, a Elsa não é melhor amiga, a Elsa é uma irmã mais velha, eu sou mais velha dela, mas ela se tornou, quando alguém te carrega no colo, como uma bebê. Ela tem me carregado, cozinhado para mim, limpado. Então a gente quer isso como uma família de sangue, mas o futuro pertence a Deus. E eu comecei a pensar numa mulher na Celeste, lá em Angola, que vem em casa de uma família que eu conheci da Nerica, que não era família consanguínea. E às vezes fico a pensar, né, como é que nós esquecemos que uma família tão unida, tão forte. Mas vem você levada como Jó, em meias lutas, o Senhor te tira tudo, te põe no lugar. E, ao contrário dos amigos de Jó, o Senhor me apresentou família que não é de sangue, mas são amigos de força, de fé. Porque não é fácil mesmo. Às vezes me trazem uma cesta básica, uma mulher aqui do Coisa Curial, estou fazendo curso de costura, decidi fazer um curso de psicanálise de 6 meses para me sentir útil. Útil, eu sou útil. Eu já não me importo o que a Angola vai pensar quando vê os meus filhos. Não, eu quero me sentir útil, porque eu estou viva. Enquanto eu estou viva, eu quero ter alguma qualidade na minha vida. Eu quero mostrar para o meu filho que a mãe dele é guerreira. Quero mostrar para o meu Deus que eu confio em 100%, a 100% nele. E eu estou aqui não blasfemando o nome do Senhor. E esse é o meu testemunho. Quero dizer que nesse Outubro Rosa, faça o seu autoexame. Vai fazer, sempre fizer ginecologista, não é para imputar a culpa a alguém, comigo não aconteceu, mas peça a sua médica para fazer.
exame de mamografia que deve se fazer sim, pelo menos uma vez por ano, de 6 em 6 meses. Faça, mesmo sendo crente, faça. Estou aqui, sou serva de Deus. Vigia. Vigia, porque você não está isento de ter depressão, você não está isento de ter opressão, você não está isento de ter obsessão e você não está isento de ter patologia no corpo, na alma e no físico. Na Bíblia tem pessoas endemoniadas, na Bíblia tem pessoas depressivas, na Bíblia tem profetas fechados na caverna, na Bíblia tem até Paulo. Até Paulo. Se o próprio Jesus foi atacado pelo diabo lá em cima, naquele pináculo, quem somos nós para não termos investidas do diabo? Mas Deus, como é tão bom, trabalha com os homens através da medicina. Tem toda hora na sua excelência, mostrando e trazendo medicamentos para o povo. A história de Sandra reflete a importância do diagnóstico precoce e do acesso a cuidados especializados no combate ao cancro da mama. À medida que mais pessoas procuram respostas, cabe às instituições de saúde se adaptarem para oferecer um atendimento eficiente e humanizado. Continuaremos a trazer informações e histórias que inspiram a luta contra outras doenças.